Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje a gente vai falar aqui nessa live sobre planejamento financeiro à prova de crises. Isso mesmo, a gente não consegue evitar que as crises aconteçam, né? As crises fazem parte da vida. Se alguém falar assim, eu vou cuidar da minha vida, vou cuidar de tudo para eu nunca passar por crise, dificilmente isso vai acontecer. Porque as crises fazem parte da vida. Agora, o que a gente pode fazer é criar um planejamento, organizar a nossa vida para que, mesmo com a crise, a gente esteja preparado para superar essa crise. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. Tem bastante conteúdo aqui para falar para vocês. Preparei uma aula de 30 minutos, então vai ser bem direto ao ponto para a gente aproveitar esse momento aqui e aprender muito. Gente, quando a gente fala de fazer um planejamento, né? Muitas pessoas acham que planejamento financeiro é só para empresa. Aline, planejamento financeiro é coisa para empresa. Eu aprendi na minha faculdade de administração fazer planejamento, mas é voltado para quem tem empresa, para negócios. E o que eu quero trazer aqui para vocês é que a nossa vida pessoal, ela também precisa de um planejamento. Uma família ou uma pessoa que vive sozinha, ela gerencia o maior negócio da vida dela, que é a própria vida. Quando a gente começa a fazer essa conexão de entender que se você tem uma família, você tem uma empresa ali, e essa empresa ela precisa de dinheiro, ela precisa de planejamento, ela precisa de controle, ela precisa de organização, as coisas começam a ficar mais fáceis para você. O grande problema é que ao longo da vida a gente não aprende isso. Uma vez estava conversando com um amigo meu, bem mais velho até do que eu, tem mais de 60 anos, e ele falou assim pra mim: Aline, eu achei que todo mundo soubesse cuidar da própria vida financeira, que a gente tivesse, que isso fosse uma coisa que a gente aprende com a vida. E a verdade é que não é isso. A gente não aprende na escola, a gente não aprende igual a andar. Eu aprendi sozinho a andar. Não, eu preciso sentar para aprender. Então, o planejamento financeiro, ele é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer. Do mesmo jeito que a gente tem que aprender a fazer um planejamento financeiro para a empresa, a gente precisa aprender a fazer um planejamento pessoal. E eu ensino na minha formação e na pós-graduação em educação financeira, eu ensino profissionais a ajudarem pessoas físicas também a fazer isso. Não só a pessoa jurídica, porque a gente trabalha com pessoa jurídica também, trabalha com empresário, com empreendedor, mas a gente ensina também pessoa física a aprender a fazer esse planejamento, a aprender a fazer essa organização. E uma pergunta que eu já vi aqui nos comentários do Insta, e que eu quero ajudar já vocês com isso, que alguém falou assim, planejamento é igual organização? Não, gente, são coisas diferentes, tá? Você precisa da sua organização financeira, mas tem gente que é organizado e não planeja nada. É possível ser organizado financeiramente e não planejar nada? Tem gente que tem lá, anota tudo que ganha, tudo que gasta e se organiza, mas não tem um planejamento. A organização, a gente está falando do presente e do passado. E o planejamento, eu estou falando do futuro. Então, a gente precisa entender que a gente precisa cuidar das duas formas. A gente precisa ser organizado, a gente precisa cuidar do presente, a gente precisa olhar para o passado e organizar tudo o que a gente fez, mas a gente precisa também olhar para o futuro e criar um planejamento. Eu vou explicar para vocês um pouquinho de uma forma simples. Imagina que você vai fazer uma viagem. O que você vai organizar para a sua viagem? Você vai organizar a sua mala de viagem, você vai organizar os seus documentos que você vai levar, você vai organizar o cartão de crédito que vai ser usado lá naquela viagem. Isso aqui é a sua organização. Tem gente que organiza isso tudo, monta a mala, pega o dinheiro, coloca os documentos. Chega lá no lugar que ela chegou para viajar, ela chega lá e fala assim: e agora, o que a gente vai fazer? Ou seja, faltou o quê? Planejamento. Ela se organizou para viajar, mas ela não tem um planejamento de viagem.
Então ela vai chegar naquele lugar que ela programou para viajar, ela não sabe onde ela vai almoçar, ela não sabe que passeio que ela vai fazer, ela não sabe como que ela vai chegar no determinado lugar que ela viu na internet. Então faltou o quê? Planejamento. E posso contar para vocês que a viagem não vai ser tão boa como poderia, porque ela não planejou. Ela não vai usufruir do melhor que tem a cidade, porque ela não planejou, apesar dela ter feito uma organização anterior. Aline, mas eu anoto tudo que eu ganho, eu anoto tudo que eu gasto, e mesmo assim eu não consigo ter dinheiro para nada. Porque a pessoa está se organizando, mas não está planejando. Então, vocês estão percebendo agora como é diferente? Por isso que eu falo para vocês que tem gente que é muito organizado com dinheiro e acha que pode ser educador financeiro. Só porque é organizado com dinheiro. Só que você ser organizado com dinheiro é diferente de você saber método, de você ter prática, de você ter passo a passo para ajudar outra pessoa a se organizar. E principalmente para ajudar aquela pessoa a se planejar para o futuro. Quando eu comecei aqui falando que a gente não tem como evitar crises, a gente não tem como evitar crises. A gente tem como se planejar para ter um orçamento que seja a prova de crises. E é isso que eu vou falar hoje aqui para você. Então, o primeiro passo para a gente conseguir ter um planejamento à prova de crises é a gente definir qual é o nosso custo de vida atual. A maioria das pessoas não sabe quanto é o custo de vida dela atual. Ela sabe quanto custa o aluguel, ela sabe quanto é a prestação do carro, ela sabe quanto ela paga de escola, mas ela não sabe quanto é o custo de vida atual. E o que é o custo de vida atual? O custo de vida atual é tudo aquilo que eu preciso pagar todo mês para manter a minha vida. E isso vai incluir o aluguel, a prestação da casa, do carro, mas não é só isso. Isso vai incluir o quanto você gasta de supermercado. Isso vai incluir o quanto você gasta para limpar a sua casa. O quanto você gasta se você tem um animal de estimação, que as pessoas não colocam isso no custo de vida. Ah, Aline, é só um animal de estimação, ele não gasta quase nada. Esse quase nada é alguma coisa. Porque você paga a ração, você leva o teu animalzinho para ir no veterinário, para tomar banho. Ah, mas o meu animalzinho não toma banho no pet shop, ele toma banho em casa. Mas você tem custos com ele. E isso tudo precisa entrar no seu custo de vida. Se eu não sei quanto é o meu custo de vida, se aparece uma crise, eu não sei nem aonde que eu vou cortar. Por quê? Porque eu não sei quanto é o meu custo de vida. Se eu não sei quanto é o meu custo de vida real, eu não sei se eu posso fazer uma viagem daqui a um ano ou não. Porque eu não sei quanto eu gasto para me manter, eu não sei se o meu salário dá para me manter. Olha só. Então a gente vai começar esse planejamento à prova de crise descobrindo qual é o custo de vida real, não imaginário, tá? O que é o imaginário? Aquilo que está na minha cabeça rondando. Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. O que é o real? É o que eu coloco no papel e eu entendo, esse é o meu custo de vida. Segundo passo, eu preciso fazer um ajuste nesse custo de vida. Não adianta, se você chegou à conclusão de que você fatura 5 mil por mês e o teu custo de vida é 5 mil por mês, sinto muito em te dizer que seu custo de vida a sua vida financeira hoje ela não é a prova de crise. Qualquer coisa que acontecer vai te desestabilizar financeiramente. Preste atenção no que eu estou falando. Se o teu custo de vida ele é igual ao valor que você recebe, qualquer coisa que aconteça vai desestabilizar a sua vida financeira. E aí não precisa uma pandemia acontecer para você entrar na crise, não. Pode ser uma simples doença na família que alguém precisa ficar internado. Pode ser o carro que quebre. Pode ser a loja que fature menos. Qualquer coisa vai abalar a tua vida financeira. Então, se você não quer que qualquer coisa que aconteça, e acontece, por mais que a gente tenha pensamentos positivos, por mais que a gente confie em Deus, por mais que a gente ore, por mais que a gente faça tudo, todos nós estamos sujeitos a tempestades que acontecem. A Bíblia mesmo fala, né? O sol nasce para justos e para injustos. A chuva cai sobre justos e sobre os ímpios.
Então a gente não pode evitar. Eu tenho muita fé, então nunca meu carro vai quebrar. Não, não é isso que acontece, né? Então a gente precisa entender e ter sabedoria para fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Eu preciso criar um planejamento para que, caso o meu carro quebre, caso alguém precise ser internado, caso a minha loja fature menos, eu vou ter ali um planejamento financeiro que vai conseguir me manter nesse período de crise. Então eu vou precisar fazer um ajuste no custo de vida. Se eu tenho um faturamento, uma renda mensal de 5 mil e eu cheguei à conclusão de que meu custo de vida real é 5, eu vou ter que ajustar o meu custo de vida para viver com 4, pelo menos. Porque se eu estiver vivendo com 5, eu não vou ter. O meu financeiro vai estar muito fragilizado, tá? Então já começa a ver aí. Aline, mas a vida é muito difícil para mim. Toda vez que eu tô lá, consigo me organizar financeiramente, acontece alguma coisa e desestabiliza tudo. Quem já ouviu isso? Provavelmente você já ouviu isso. E sabe por quê? Porque a pessoa se organizou, mas ela não fez um planejamento. Então ela se organizou para viver com o que ela ganha. E viver com o que ganha não é suficiente. Tem um ditado, e era assim que eu vivia, tá? Antes de estudar, antes de me tornar educadora financeira, era assim o meu lema de vida. Eu não gasto mais do que eu ganho, mas tudo que eu ganho eu gasto. Era esse meu lema. E olha que eu sempre fui poupadora, sempre fui. Mas eu viajava, eu comprava carro, eu trocava de carro todo ano, eu construía casa, eu fazia... Por quê? Porque pra mim, se eu tinha renda, eu podia gastar. E daí foi quando eu aprendi que o planejamento financeiro não pode ser desse jeito, porque senão a gente fica frágil. E ninguém quer ser frágil, né? Alguém quer ser frágil? Não. Então é o planejamento financeiro para que você tenha alguns recursos que vão te manter no caso de uma crise, tá? Então vamos lá, segunda coisa. Terceiro, é preciso sobrar dinheiro. Pega o post-it agora e anota. Anota aí, coloca na sua geladeira. Se você é educador financeiro ou quer ser educador financeiro e está aqui me ouvindo, já pega esse post-it, coloca na geladeira e manda os seus clientes colocarem também. É preciso sobrar dinheiro. Essa é a sua missão. Aline do céu, o que eu tenho que fazer? Coloca lá bem grande, tem que sobrar dinheiro todo mês. E dinheiro não sobra. Dinheiro você tem que fazer ele sobrar. Você tem que, na hora que você recebeu, você vai ter que separar esse dinheiro. Mas no teu orçamento mensal tem que sobrar dinheiro. Se não sobrar dinheiro no teu orçamento mensal, qualquer crise vai abalar as estruturas aí. Qualquer crise vai abalar. Então, para isso, a gente tem que fazer sobrar dinheiro para criar uma reserva financeira. Todo planejamento financeiro à prova de crise tem uma reserva financeira. Qual que é o grande problema? As pessoas começam a fazer o dinheiro sobrar e começam a guardar esse dinheiro. Aí ela tá com o dinheiro lá guardado, aquela reserva tá guardada, aí aparece assim, vamos fazer uma viagem? Aí a pessoa pensa assim, vamos, a gente tem um dinheirinho guardado, né? Aí vai lá, pega o dinheiro da reserva e faz a viagem. Não pode. O dinheiro da reserva, ele é o seu dinheiro à prova de crise. Então, se você tem o dinheiro da reserva e alguém te chama para viajar, você não tem dinheiro para viajar porque você ainda não criou a reserva da viagem. Então, antes da gente criar a reserva da viagem, a gente precisa criar a reserva financeira. A reserva que vai te dar força para te manter caso aconteça uma crise. Sabe? Primeiro essa reserva financeira de emergência, né? Para ficar rico ainda não, tá, Fábio? São coisas diferentes. O primeiro passo da pessoa é criar a reserva dela para ela ficar à prova de crise. Esse é o primeiro passo. A gente vai falar aqui também da reserva para ficar rico, da reserva de independência financeira. Só que esse é um outro passo. Se ela consegue entender que... Porque tem gente que não quer ficar rico, tá? E tá tudo bem. Tá tudo bem, é a pessoa. A pessoa fala assim, não, mas eu não quero ficar rico. Eu só quero aproveitar minha vida, eu só quero viajar, eu só quero comprar carro. Tudo bem se você quer, mas mesmo que você queira viajar, comprar carro, comprar casa,
A reserva financeira você precisa ter para você ficar à prova de crise. Tem muita gente que não sai do emprego porque não tem reserva financeira. Muita gente. Eu já recebi contato de muitas pessoas que chegam para mim e falam assim: Aline, eu tô no emprego que eu não gosto, o meu chefe, ele me humilha, eu odeio o que eu faço, eu tô trabalhando à base de remédios, mas eu não saio daquele trabalho porque eu não vou pedir demissão. Não vou pedir demissão. Aí o teu chefe também, de pirraça, não vai te mandar embora e você vai ficar lá 10 anos, 15 anos da sua vida. Por quê? Porque você não tem dinheiro em reserva para sair daquele emprego. Então, se você tem uma reserva financeira, você vai falar assim: eu não quero mais esse emprego, eu vou pedir demissão e eu tenho uma reserva financeira que vai me manter por um tempo até eu conseguir me recolocar no mercado. Então, a reserva, ela vai servir para tudo. Ela vai servir desde a emergência do carro quebrar até a reserva que a gente fala. Tem gente que fala, né? É a reserva do dane-se, sabe? Eu não vou falar palavrão, então é a reserva do dane-se. Se tá me enchendo o saco, dane-se, eu vou pedir demissão e acabou. Por quê? Porque eu tenho uma reserva para isso. Tem muitas pessoas que querem empreender e nunca conseguem empreender porque não criam reserva. Aí ela fala assim: puxa vida, eu queria tanto abrir o meu negócio, mas eu não tenho dinheiro para abrir meu negócio, porque se acontecer alguma coisa de errado no meu negócio, eu não vou ter dinheiro para manter. E aí a pessoa vai ficar a vida inteira com aquele sonho de empreender, mas não consegue empreender porque não tem reserva. Então a reserva financeira, todo mês precisa ter dinheiro para reserva. E se você não tem nada, você vai começar com a sua reserva financeira. É o primeiro passo. Não dá pra gente querer fazer uma maratona se você não consegue correr 5 quilômetros. Tem gente que não consegue correr nem 10 minutos e quer fazer maratona. Não. Então, peraí. Qual que é o primeiro passo? Eu vou criar a minha reserva financeira. Tá? Então, criou a minha reserva financeira. Aline, mas eu não quero passar a minha vida inteira só criando reserva financeira. Eu quero viajar, eu quero trocar de carro, eu quero comprar meu apartamento. Ótimo! Então você vai fazer uma reserva também para os seus sonhos, para os seus objetivos. Todos os meses eu tenho dinheiro, porque eu vou colocar... Hoje eu não tenho que colocar mais dinheiro na minha reserva financeira, porque ela já está pronta. Eu já tenho minha reserva financeira pronta, aquela que eu não vou mexer. Então, hoje, eu coloco dinheiro para o futuro, para a minha independência financeira. Todo mês eu também tenho dinheiro para as minhas viagens, porque eu quero viajar. Então, eu não vou ficar só guardando dinheiro para a minha independência financeira, para o meu futuro. Não, eu guardo dinheiro sim para a minha independência financeira, para o meu futuro, tal. Mas eu também separo dinheiro todo mês para eu viajar. Então, a gente consegue fazer isso quando a gente tem planejamento financeiro. Esse mês eu comprei uma viagem que eu vou fazer em abril do ano que vem. Na semana do meu aniversário, já comprei. Fui lá e comprei as passagens. Eu tinha dinheiro reservado, comprei, paguei à vista. Pronto. Aí agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou comprando as outras coisas. A passagem já está comprada, agora eu vou lá, vou comprar, quero um passeio, eu posso comprar. Isso é planejamento, que é diferente de organização. Organização é saber quanto eu ganho, quanto eu gasto, se meu dinheiro está indo para o lugar certo. Isso é organização. Planejamento é o que eu olho para o futuro. Aline, então o que é melhor? Todo mês eu investir e comprar ações para aumentar o meu patrimônio? Ou todo mês eu investir no meu sonho? O melhor é você fazer as duas coisas. O melhor é você investir, criar a tua reserva, depois você continua, mesmo criando reserva, dá para fazer uma reserva de objetivos e sonhos, tá? É só você saber dividir. Você não precisa, só vou viajar agora quando eu tiver com a minha reserva financeira completa. Não precisa. Você pode colocar a maior parte para a tua reserva financeira e separar um pouquinho para já ir criando a tua reserva de objetivos de sonhos e também para o teu patrimônio lá no futuro.
Pode. Só que aí o percentual maior vai ser para tua reserva financeira, porque aqui é o mais importante nesse momento. Depois você vai fazer um pouquinho para lá e para cá. Terminou a reserva financeira? Já tem reserva? Ok. Olha que alívio quando você olha lá e vê. Nossa, eu já tenho dinheiro para 12 meses. Para manter minha vida por 12 meses. Ou seja, caso aconteça uma crise nesses 12 meses, eu tenho dinheiro lá. Beleza, não tenho mais que me preocupar com isso. Agora eu posso colocar mais dinheiro para minha reserva de sonhos, para eu viajar, para eu trocar de carro. Eu posso também colocar mais dinheiro no meu patrimônio lá do futuro. Para isso, claro, eu estou falando aqui só do planejamento, tem a parte anterior, que você vai precisar aumentar sua renda, você vai ter que aprender a fazer uma reserva, você vai ter que aprender a investir. Isso é outra história. Eu estou falando agora de como que a gente faz um planejamento financeiro à prova de crise, combinado? Então, assunto para outra live, como que faz. Então, você fez a tua reserva, você começa a respirar aliviado. Então, a gente tem a reserva financeira, no mínimo 6 meses, tá? De 6 meses a 1 ano. Aline, mas é muito difícil eu conseguir juntar essa reserva. É difícil porque você está esperando fazer com o dinheiro que sobra. Então, você vai lá no início da live que eu falei. Primeira coisa, você tem que saber qual é o teu custo de vida real. Se você está gastando o equivalente ao que você recebe, tem que fazer o quê? Reduzir custo de vida. Não tem jeito, gente. Você tem que abrir mão de algumas coisas agora para poder usufruir no futuro. Quando eu fiz isso na minha vida, a gente fez vários ajustes na nossa vida de família. A gente deixou de viajar, a gente reduziu de 2 carros para ficar com um carro só. A gente parou de comprar roupa, a gente parou de comprar um monte de coisa, porque a gente queria investir todo o dinheiro na nossa empresa, para a nossa empresa crescer. Depois que a gente faz a empresa crescer, aí a gente consegue se dar outros luxos. Mas qual que é o problema? A gente quer tudo na mesma hora. Não, mas fulano consegue fazer isso, consegue fazer aquilo outro, eu também quero. Não, você tem que entender qual é o teu momento de vida. Tem um momento de vida que a gente tem que abrir mão de várias coisas para a gente conseguir outras coisas. Vai chegar um momento que você já vai poder usufruir. E quanto melhor você souber fazer isso, mais rápido o momento de usufruir chega. Tem gente que vai querer trabalhar muito, fazer uma reserva grande, se tornar independente financeiro e ter um custo de vida baixo, uma vida mais simples, para poder parar de trabalhar. Tem gente que não, vai querer trabalhar mais e ter um custo de vida mais alto porque gosta desse custo de vida mais alto. O que é certo, o que é errado? Não tem. Tem o certo e errado para cada pessoa. Só que você tem que entender o que é certo para você. Qual é o problema? A pessoa quer trabalhar pouco, ter um custo de vida alto, se aposentar com 30 anos e aí a conta não fecha, né? Então você tem que entender o que você vai. E para isso é preciso fazer o quê? Planejamento. Só organização não basta. Você tem que aprender a planejar também, tá? Então a gente vai pensar, primeiro passo, na reserva financeira, no seu investimento para os sonhos e no seu investimento para a aposentadoria ou para a sua independência financeira. Qual que é a diferença da aposentadoria para a independência financeira? Tá. Independência financeira é o momento que você tem dinheiro, investimentos, coisas que vão render para você, que você vai pagar as suas contas sem precisar trabalhar. E a aposentadoria é aquela parte que a gente já conhece desde criancinha, né? Que quando a pessoa tá lá com seus 65, 70 anos, se aposenta e tem uma renda mensal. O grande problema é que quem depende só da aposentadoria do governo, só do INSS, não consegue pagar as contas com aquele dinheiro. Então você precisa, deste novo, já investir para sua aposentadoria. Tanto para complementar a aposentadoria que você vai ter do INSS, como para você conseguir antecipar essa fase. Você não ficar dependendo exclusivamente do seu trabalho. Muitas pessoas se aposentam e ainda tem que continuar trabalhando para conseguir pagar as contas. Porque o dinheiro do INSS não vai dar. Então, o que é melhor? Você conseguir investir agora para criar o teu patrimônio, para você conseguir até se aposentar antes.
E mesmo que você não queira se aposentar, eu não pretendo parar de trabalhar com 60 anos. Eu quero trabalhar até os 80, até quando der, né? Eu acho que com 80 anos, se eu não tiver ainda ativa na minha vida profissional, sei lá, vou ficar só escrevendo meus livros, né? Vou ficar fazendo alguma coisa, mentorando outras pessoas. Eu espero que com 80 anos eu esteja ativa para poder continuar trabalhando, mas não porque eu preciso trabalhar para pagar minhas contas. Eu vou trabalhar porque eu vou querer continuar contribuindo com o mundo. Eu vou querer contribuir com os mais jovens que vão estar começando a vida deles. Eu vou querer continuar sendo útil para o mundo, porque eu acredito que para a gente estar nesse mundo a gente precisa ser útil, né? Se eu estiver aqui nesse mundo só para poder comer e tomar banho, para que eu vou ficar aqui? Então eu quero continuar trabalhando até os 80, até os 90, quem sabe? A Aline aí com 94 anos escrevendo os livros. Eu quero conseguir fazer isso e estou investindo na minha saúde também para poder chegar lá. Mas eu não quero chegar com 80 anos e ter que trabalhar para pagar minhas contas. Por quê? Porque eu não me planejei desde criança, desde adolescente ou desde adulta. Desde os 30, desde os 40. Então a gente precisa ter essa visão do planejamento para o longo prazo também, né? Então, olha, investiu para a reserva financeira, para os seus sonhos e para a aposentadoria. E uma outra coisa muito importante que eu quero falar para vocês do planejamento financeiro à prova de crise. Muitas pessoas que são empreendedoras, vocês precisam proteger a renda de vocês. O que é proteger a renda? Se você tem carteira assinada, se você trabalha por CLT, caso você precise parar de trabalhar, porque você estava andando na rua, virou o pé e foi lá e teve que operar o pé. Gente, isso acontece. Não é que eu tô falando aqui para você ser pessimista, não, mas acontece, tá? Coisas da vida, quem tem pé pode acontecer isso. Deus o livre e guarde que não aconteça com você, mas pode acontecer? Pode. Se você tem CLT, se você tem um contrato de carteira assinada, você vai ficar pelo INSS. É fácil? Não, não é. Mas pode ser que demore 1 mês, 2 meses, 3 meses, até por isso que é importante ter uma reserva financeira, porque se demorar 3 meses para você receber, você vai precisar, você vai ter um dinheiro ali que vai te manter, mas você vai receber o teu salário. Agora, e quem é empreendedor? E quem depende do próprio serviço? Se acontecer alguma coisa e você não puder trabalhar naqueles dias, como que você vai fazer? Então é importante para você ter um planejamento financeiro. A prova de crise é importante que você se proteja financeiramente. Tem algumas formas de fazer isso, tá? Quem tem uma renda que é compreendida pelo MEI, até 8 mil e alguma coisa por mês, você pode fazer o MEI, porque o MEI tem essa proteção. Você conta com essa proteção quando você é MEI. Para quem não está mais no MEI, para quem já está no Simples, Nacional, para quem é empresário, você pode fazer seguros que cobrem esse custo de vida seu. Ele é tipo um seguro, seguro diária, alguma coisa nesse sentido, tá? Então você pode fazer isso para você ficar tranquilo. Imagina que você é um profissional que ganha super bem, a sua família toda depende de você e você precisou ficar 15 dias sem trabalhar. Não porque aconteceu nada, não aconteceu nada. Você quis ir lá e fazer uma cirurgia estética. Você quis ir lá e colocar silicone, quis ir lá e fazer uma cirurgia na barriga. Pronto, porque você estava com excesso de pele. Aí você vai ter que ficar 15 dias sem trabalhar. Como é que você vai se manter? Então você precisa pensar nisso, tá? Eu sei que muita gente fala, nossa, eu não gosto de pensar que vai acontecer alguma coisa porque se atrai. E vai ter um monte de gente que vai falar assim pra vocês, até na internet. Nunca pense nisso. Não faça reserva de emergência, porque isso vai atrair. Gente, vamos lá. Todo mundo aqui é adulto, não é? Todo mundo aqui tá na vida real, não tá? Então a gente tem que pensar em coisas reais, né? Então pensar que se eu sou pessoa humana, estou nesse mundo, eu estou sujeita a coisas desse mundo. Não tem jeito.
O dia que eu for dessa vida aqui para morar no céu, aí não acontece mais nada de problema, né? Graças a Deus. Não vai ter mais dor, não vai ter mais acidente, não vai ter mais nada. Mas enquanto a gente está nessa vida, a gente está sujeito a isso. Então a gente, quando fala de planejamento financeiro, a gente tem que fazer um planejamento pensando em se segurar, pensando em dar proteção para as pessoas que a gente ama, pensar em dar proteção para os nossos filhos, pensar em dar proteção para as pessoas que a gente quer perto. Então, por exemplo, as pessoas me perguntam: Aline, você aconselha fazer plano de saúde ou é melhor a gente guardar o dinheiro e pagar consulta particular? Gente, claro que é melhor fazer um plano de saúde, porque ninguém quer ficar doente, mas isso acontece. Porque a gente tem um corpo corruptível, né? A gente tem um corpo que está sujeito a ficar doente. Então, esses dias mesmo eu estava conversando com uma pessoa que tem muito dinheiro, uma pessoa com muito dinheiro mesmo, mas que pagava o plano de saúde mais barato que tinha. Por quê? Porque gostava de pagar consulta particular. Beleza. Só que você paga o plano mais barato que tem, vai pagando consulta particular, beleza, mas aí precisa de uma internação. A filha precisou de uma internação porque estava com Covid e aí o plano não cobria a internação. Vai pagar uma internação numa UTI para você ver. Eu lembro que na época que a minha filha, quando minha filha nasceu prematura, quando minha filha nasceu, mesmo fazendo tudo certinho, minha filha nasceu de 33 semanas. Minha filha ficou na UTI neonatal 15 dias, depois mais 10, ou seja, foram 25 dias de UTI. Há 12 anos atrás, vai fazer 13. Há 13 anos atrás, uma diária da UTI neonatal era R$5.000. Faz as contas. Hoje, uma diária da UTI neonatal deve estar R$15.000. Faz a conta de 25 dias de UTI neonatal. O quanto que ela ia usar, o quanto que eu ia ter que pagar. E a gente está falando só de diária da UTI. Pensa que você ainda tem os medicamentos, você ainda tem todas as intervenções que são feitas na UTI, que são pagas à parte. Então a gente precisa pensar num planejamento financeiro que realmente vá nos dar tranquilidade, dormir tranquilo. Tranquilidade de que se meu filho precisar ser operado, ele vai ter um hospital para operar. Se a minha filha precisar, né, de tal coisa, vai ter. Se eu precisar, eu vou ter. É isso. Não é a gente acordar preocupada. Meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa? Não. É eu acordar tranquila que eu faço a minha parte. E fazer a sua parte é cuidar da saúde, fazer a sua parte é cuidar do dinheiro, fazer a sua parte é fazer um planejamento financeiro para o futuro, para ficar tranquilo que quando você tiver 80 anos, você não vai precisar pedir seu filho para pagar seu plano de saúde. Porque você sabia que mais de 80% das pessoas acima de 60 anos não conseguem pagar o próprio plano de saúde? Vão precisar que parentes paguem o próprio plano de saúde? Então, o planejamento financeiro à prova de crise é você olhar para o futuro. Não é você olhar só para hoje, para o papel e ficar anotando. Não, é anotar para eu saber qual o meu custo hoje, mas eu pensar na vida que eu quero ter lá na frente. Se você pensar só no que você vai comer hoje, acabou. Você vai comer hoje e acabou. Amanhã, se você não ter dinheiro, você não tem que comer. Não, eu quero pensar em, caramba, meu sonho é tomar café da manhã na Torre Eiffel. Lindo sonho. Como é que você vai fazer para poder fazer isso? Sabe? Ah, Aline, meu sonho é comprar o carro X. Ótimo, o que você vai fazer para comprar isso? Eu lembro que há 6 anos atrás eu fiz um quadro de sonhos, né? Eu estava até procurando meu quadro dos sonhos aqui. E eu estava vendo que eu tô quase completando todo o meu quadro de sonhos que eu fiz há 6 anos atrás. Então, mas o que eu tive que fazer? Eu tive que abrir mão de várias coisas por um momento, tive que trabalhar muito mais, tive que aprender muito mais, estudar muito mais, colocar muito mais coisas em prática, para eu conseguir ir conquistando aquilo que estava no meu quadro de sonhos.
Então isso é planejamento, é olhar lá. E outra coisa, gente, eu falo pra vocês para serem realistas, e eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé, sabe? Então eu falo o seguinte, quando a gente faz a nossa parte, a gente tem um planejamento, a gente tem uma visão, a gente sabe o que a gente quer e a gente faz a nossa parte. As outras coisas, elas vão acontecendo. Eu não consigo controlar tudo o que vai acontecer. Eu não consigo. Eu coloco lá uma visão assim. Eu quero conhecer Paris, a Torre Eiffel. Aí eu coloco lá. Eu não fiz um planejamento no ano tal, eu vou fazer isso, no ano outro. Não, tá lá. E aí, Deus vai providenciando para que as coisas aconteçam, né? Consegui ir para a Europa, conheci a Torre Eiffel em 2019, antes da pandemia começar. Eu não tinha feito um planejamento que eu queria em 2019, mas aquilo ali estava ali no meu planejamento. Eu fui trabalhando, eu fui fazendo a minha parte, surgiu aquela oportunidade, eu tinha uma reserva para conseguir fazer aquela viagem e eu consegui fazer. Então, fazer um planejamento financeiro à prova de crises e de sonhos, não é que você tem que saber exatamente o dia que vai acontecer. Mas você tem que colocar o teu sonho e você tem que pensar, eu vou fazer a minha parte para eu conseguir alcançar aquele sonho. E aí as coisas vão acontecendo. E aí Deus vai te mostrando o caminho. Aí Ele coloca pessoas certas no teu caminho. Ele coloca as coisas para acontecerem naquele momento que tinha que acontecer. Se você se planeja, se você é organizado. Agora, se você não é organizado, não se planeja, tá lá sentado no sofá, gastando todo o dinheiro que ganha. Aparece uma viagem, você não tem dinheiro, você quer que Deus faça o quê? Faz sua parte, né? Deus ajuda, mas faz a sua parte também. Então a gente precisa estar preparado. E para isso a gente precisa fazer um planejamento. Então o planejamento à prova de crise é aquele planejamento que você sabe que você está criando reservas. E se a crise vier, você vai ter tempo para contornar a crise. Na hora que a crise chegar, não é que eu vou sentar ali e vou falar, pronto, agora tá tudo certo, vou sentar aqui e vou esperar a crise passar. Não. Mas você vai falar assim, eu vou fazer a minha parte para resolver essa crise, só que a parte financeira, graças a Deus e ao meu planejamento, tá ali. Tem alguém doente na família? Eu vou fazer tudo o que eu tiver que fazer para poder essa pessoa se recuperar. Mas eu não vou ficar preocupado de ter que ir trabalhar, porque se eu não trabalhar eu não tenho dinheiro e eu não vou poder pagar as contas. Não, eu posso parar de trabalhar alguns dias para acompanhar essa pessoa que está com problema de saúde, porque eu tenho uma reserva que me garante isso. Sabe? Então, olha para esse planejamento financeiro. E vocês que são educadores que estão aqui comigo, vocês que querem se tornar educadores e estão aqui comigo, quando você tiver um cliente, converse sobre isso com seu cliente. Fale para ele dessa importância. O dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas para todas as coisas importantes que a gente faz, a gente precisa de dinheiro. O dinheiro não compra a saúde, mas ele paga o plano de saúde. O dinheiro não compra a felicidade, mas ele paga a sua tranquilidade. O dinheiro não compra o amor, mas ele te ajuda a construir um bom relacionamento. Ele te ajuda a construir sonhos junto com a pessoa que você ama. Então vamos desmistificar essa questão de que se eu confio, eu não preciso de dinheiro. E não é nada disso. É pelo contrário. Eu confio, eu tenho fé, eu tenho a minha espiritualidade, eu confio em Deus, eu oro, eu agradeço, mas eu faço a minha parte. Então faça um planejamento à prova de crise. Por quê? Porque o sol nasce para justos e injustos. A chuva cai para justos e para ímpios. E aí? Qual é a sua parte nisso? Qual é a sua parte? Tá bom? Grande beijo para vocês. Bora crescer. Grande beijo para vocês.